Pessoal, nesse vídeo agora a gente vai falar sobre elevadores, tá? Então, sabe aquela sensação que você tem quando o elevador arranca, né? Tanto para subir ou para descer, que daí dá aquela sensação de estar mais pesado, de estar mais leve, né? Momentânea, assim. Isso acontece por conta da aceleração do elevador, né? Então você não tem sobre influência apenas aceleração gravitacional, né? Você não tá ali paradinho, você tá em movimento em relação à Terra. E aí o que acontece é o teu peso aparente mudar. A gente pode verificar, inclusive experimentalmente, esse teu peso aparente mudando, se a gente colocar uma balança dentro do elevador. Então, para que vocês entendam como é que eu consigo colocar uma balança dentro do elevador e medir meu peso aparente, vamos entender como é que funciona uma balança, tá? Então, o sujeito sobe em cima da balança e aí aparece lá a massa, né? É isso que acontece. Porém, a balança, ela não está medindo a sua massa, tá? Ela está medindo uma força em cima dela, certo? Tanto é que se ela medisse a sua massa, você poderia, por exemplo, só empurrar ela e você teria a tua massa. E não, na verdade, ela está medindo uma força em cima dela. Então, olha só. Nosso sujeito aqui, o nosso sujeito S de sujeito, força peso para baixo, ele está em contato com a balança, então tem essa força normal para cima. Vamos supor que esse cara está aqui em equilíbrio, né? Que é o chão aqui, bonitinho. Tá aqui, né? Então ele não está em movimento, está em repouso. Então essas forças estão em equilíbrio. A força normal é igual à força peso. Terceira lei de Newton. Essa força normal é da balança empurrando ele para cima. Então, ele empurra a balança para baixo, fazendo essa força normal, que é igual à força peso. Então, na verdade, a força que a gente faz em cima da balança, ele está medindo essa força normal, que numa situação de repouso, de novo, é igual à força peso. Por quê? Porque quando a gente sobe na balança, ó, dentro da balança tem essas molinhas, né? Então, a gente empurra aqui a força normal para baixo, a molinha vai comprimir, né? E aí nós vamos ter uma força elástica contrária a essa compressão. Lembrando que a força elástica é igual a K vezes X, né? Quanto mais comprime, maior a força elástica. E a força elástica é igual à força normal, que é igual à força peso, que é igual a M vezes G. Certo? Então, se ele sabe o quanto que é a força normal que faz, que é a força elástica, ele vai saber quanto que é a tua massa. E é assim que a balança funciona. Bom, então quando eu coloco essa balança lá dentro do elevador, ele vai medir a minha força normal. E essa força normal vai ser o meu peso aparente, tá? Então, vamos pensar em duas situações bem simples. Primeira situação, em repouso. O elevador está parado lá no térreo, você abriu a porta, colocou a balança dentro, subiu, tá? O nosso amigo aqui, S, subiu na balança, o elevador está em repouso. A velocidade dele é igual a zero, logo a aceleração dele também é igual a zero. Pela primeira lei de Newton, o somatório das forças é igual a zero. Quais são as forças que estão atuando sobre ele? Força peso e força normal. Como ele está em repouso, força normal é igual a força peso, nada vai mudar no display da balança. A mesma coisa se esse elevador estivesse movimentando. Está em movimento retilíneo uniforme, né? Porque o elevador vai subir em linha reta. Opa! O elevador vai subir em linha reta aqui. Então, agora ele tem uma velocidade constante. Para que ele tenha uma velocidade constante, a aceleração dele é igual a zero, certo? Logo, ele também está em equilíbrio dinâmico, né? A força resultante, né, a somatória das forças, também é igual a zero. Quais são as forças atuando sobre o nosso sujeito S? A força peso e a força normal. Logo, força normal vai ser igual a força peso, nada de diferente apareceu na balança. Vamos pensar numa situação agora com o elevador em movimento acelerado, tá? Tanto subindo quanto descendo acelerado. Então, nosso sujeito S, né? Opa! Quais são as forças que estão atuando? Eu botei a calça nele. Quais são as forças que estão atuando sobre ele? Força peso e a força normal. Se ele está subindo, ele tem velocidade para cima. E se ele está subindo acelerado, a aceleração está no mesmo sentido da velocidade para que essa velocidade aumente. E aí ele tem uma aceleração. Então, ele tem uma força resultante. E a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que
força e aceleração são grandezas vetoriais e a força resultante tem mesmo sentido da aceleração, mesma direção e mesmo sentido da aceleração. Então, se a aceleração está para cima, a força resultante vai estar para cima. Por isso, vai ser normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força normal, que é o que vai estar aparecendo lá na balança, vai aparecer assim, ó. Esse menos passa para lá mais, né? Peso mais a massa vezes a aceleração. Então, a força normal não vai aparecer igual ao teu peso. Vai aparecer igual ao teu peso mais esse termo aqui. Então, vai depender da aceleração do elevador, tá? Então, se você... Por isso que naquele momento da arrancada, te dá essa sensação de estar um pouquinho mais pesado, né? Que tu tá lá no térreo, apertou o botão, subiu, deu aquela arrancada. Então, a força normal, que foi o medido lá na balança, é o meu peso aparente. Tá vendo? Então, dá essa sensação de peso maior. Você pode brincar aí e colocar números. Pensa que o sujeito S tem uma massa de 80 quilogramas. Vamos brincar. Se ele tem uma massa de 80 quilogramas, o peso dele é 800, né? E vamos botar uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Olha só. Vai ser 800 mais 80 vezes 2. Isso vai dar 960 newtons. Teu peso aparente é de 960 newtons. Então, o display da balança apareceria 96 quilogramas. Você engordou na subida do elevador? Não, você não está mais gordo. O que aconteceu foi apenas o teu peso aparente. No caso do elevador descendo acelerado, vamos lá, nosso sujeito S. Peso para baixo, normal para cima. Ele está descendo, velocidade para baixo. E acelerado, então a aceleração também está para baixo, para que essa velocidade aumente. Lembrando que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E a força resultante tem mesma direção e mesmo sentido da aceleração, que nesse caso está para baixo. Então, a tua força resultante vai ser o peso menos a normal. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Portanto, a tua força normal vai ser o peso menos a massa vezes a aceleração. Então, ó, vamos botar aqueles números que nós tínhamos colocado antes? Menos 80 vezes 2. Então, nós vamos ter 800 menos 160 e vai ficar 640 newtons. Então, teu peso aparente é de 640 newtons, ou seja, na balança apareceria 64 quilogramas. Ah, emagreceu quando o elevador desceu. Não, não emagreceu, tá? Simplesmente teu peso aparente é que mudou. Por isso que quando tu tá lá no, sei lá, no quinto andar, aperta para descer, na hora que ele sai, dá aquele friozinho na barriga e dá essa sensação de estar um pouquinho mais leve. É por isso, tá? Aqui nós temos outras duas situações. Ele subindo desacelerado e descendo desacelerado. Então, de novo, meu sujeito é S aqui, peso para baixo, normal para cima. Subindo, velocidade para cima. Desacelerado, então a aceleração está no sentido contrário para que essa velocidade diminua. É quando ele está chegando no andar que você escolheu, né? Então, apertou lá no térreo, né? Apertou para ir para o quinto andar, quando ele começa a chegar no quinto andar, ele desacelera até parar, certo? De novo, como tem aceleração, força resultante igual a massa vezes aceleração. Aceleração está para baixo, então força resultante está para baixo. Então, vai ser peso menos a normal igual a massa vezes aceleração. Logo, a força normal é igual ao peso menos esse cara aqui. Massa vezes aceleração. Já fizemos isso, né? Já fizemos isso aqui, ó, ele descendo acelerado. Certo? Então, isso daria 640 newtons, segundo aqueles valores que nós tínhamos anteriormente. Então, ele subindo desacelerado ou ele descendo acelerado, é a mesma coisa, porque a aceleração está para o mesmo sentido, tá? Se ele está descendo desacelerado, ó, vamos lá. Peso normal. A velocidade está para baixo e a aceleração está para cima. Então, de novo, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como a aceleração está para cima, a força resultante também está para cima. Então, por quando você está chegando lá no térreo, né? Você vai sair do prédio. Ó, já fizemos isso também, né? A gente já fez isso aqui, ó, quando ele está subindo acelerado.
né? Jogar os valores ali vai dar 960 newtons. Então, quando a gente está chegando no térreo, a gente tem essa sensação de um pouquinho mais de peso por causa disso. Então, esse é o peso aparente. Ok, pessoal? Então, até o próximo vídeo.